Podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Amados filhos, ao celebrarmos hoje essa festa da apresentação do Senhor, somos todos nós convidados a, mergulhando no mistério do Senhor, reconhecer que nessa festa nós não estamos simplesmente celebrando mais um dos acontecimentos maravilhosos da vida de Jesus, mas nós estamos sim celebrando o mistério do Senhor que fala sobre nós e para nós. Por isso nós celebramos esse mistério, porque esse mistério não para no Senhor, ele nos alcança. E o que o mistério da festa de hoje fala sobre nós e para nós? A primeira coisa que a festa de hoje fala para nós é que o Cristo, no seu desejo de ser um conosco, não se privou de fazer tudo que um ser humano precisava fazer. E por que é importante que a gente entenda isso? Porque isso vai dar sentido a um mistério que a liturgia está abordando. E qual mistério é esse? Vejam, ela nos diz que Jesus vai com seus pais cumprir a lei de purificação. Só que Jesus precisava se purificar, Maria precisava se purificar, o autor da pureza precisa ser purificado, o autor da pureza pode tornar alguém impuro, ainda mais sendo alguém a sua mãe? Claro que não. Jesus não precisava, assim como Maria, passar por essa lei, se submeter a ela. Mas por que eles fazem? Para mostrar que, no seu assumir a nossa condição humana, ele assumiu por completo. Ele não fez simplesmente um discurso, mas ele tomou para si tudo o que é nosso, inclusive se submeter àquilo que não precisava. E como isso é maravilhoso! Por quê? Porque ao fazer isso, Jesus nos mostra aquilo que a segunda leitura dessa Eucaristia estava nos dizendo, que eu e você não precisamos mais ficar sob o poder do demônio. Como assim? Olha o que a segunda leitura vai dizer. Por medo da morte, os homens se colocam na mão do demônio. Que morte é essa que a palavra está falando? Será que é só a morte corporal? É claro, todos nós temos medo da morte. Todos nós queremos esticar um pouquinho a vida. A gente quer, mas no fundo a gente sabe, olha, quando chegar a nossa hora não tem jeito, não tem para onde correr, é a nossa hora. Tinha um padre nosso, o Padre Nelson, muito jocoso, sempre que a gente perguntava, padre, como é que está? Ele, meu filho, a vida é assim, um pé na cova e outro na casca de banana. Um dia você pisa demais na casca de banana e cai na cova. Eu tenho que pensar como evitar. Porque o mistério da vida é esse. Nós não temos como fugir do mistério da nossa morte. Então não pode ser simplesmente da morte corporal que Jesus está falando, porque nós vamos ter que passar por esse mistério. E não é. Quando a palavra fala que por meio da morte os homens se colocaram na mão do demônio, ela não está falando só da morte corporal, porque morte no sentido amplo, meus filhos, é muito mais do que a morte do corpo. É morte cada derrota na nossa vida. É morte cada frustração da nossa vida. É morte ver os nossos sonhos dando em nada. É morte as contrariedades da nossa vida. É morte as situações em que eu não queria, mas eu sou obrigado a passar. É morte as situações em que eu não queria obedecer, mas eu preciso obedecer. É morte aqueles momentos da vida em que eu faria o possível e o impossível para não passar por aquilo,
mas eu sei que eu tenho que passar. E é tentando fugir dessa morte em sentido mais amplo, que muitos de nós nos colocamos na mão do demônio. Porque achando que dá para escapar dessa morte, vamos fazendo escolhas que nos tiram da vontade de Deus e nos colocam como inimigos de Deus. Vamos fazendo escolhas que vão se convertendo em pecados na nossa vida. Por isso eu disse, quando Jesus se submete a essa lei sem precisar, Ele está se compadecendo de nós, Ele está sendo um conosco. Por quê? Porque ao fazer aquilo que Ele não precisava, mas devia, porque assim era exigido dele, Jesus está nos mostrando que é possível transformar essas realidades da vida que nós não gostaríamos de passar, mas que nós precisamos passar, em realidades que se convertam na nossa vida, do que a festa de hoje nos convida a celebrar. Realidades de luz, realidades que iluminam a nossa vida. Não é que as coisas vão ser agradáveis, não, mas se eu as viver em Deus e com Deus, elas podem, ao final, apesar de serem custosas, se transformarem em realidades que iluminam a minha vida. Por isso nós começávamos essa missa com as velas acesas, porque Deus quer acender a sua luz na nossa vida. Deus quer, de modo inigualável, fazer que todos nós vivamos na sua luz. Não à toa a festa de hoje também é a festa da Senhora da Luz, da Virgem das Candeias, ou a Senhora da Candelária, porque todos nós somos convidados a deixar que a luz de Deus nos alcance. E essa luz que nos alcança, ela nos revela que nós, povo de Deus, somos um povo consagrado, um povo que foi consagrado em Cristo para Deus. Jesus, como eu dizia, não precisava se consagrar, mas ao ir se consagrar, vamos torcer para o Padre Caio para falar essa família, ao ir se consagrar, Jesus, que já era consagrado, consagra na sua humanidade a minha e a sua humanidade. Consagra naquele ato, não ele, porque ele já era consagrado ao Pai, mas cada um de nós, e nos faz sermos consagrados de Deus, sermos aqueles que não só são povo de Deus, mas pertencem a Deus. E como consagrados que somos convidados não só a transformar as situações difíceis em ocasiões de acender a luz de Deus na nossa vida, mas somos convidados também a nos perguntar: qual tem sido o sonho da nossa vida? O Santo Evangelho nos dizia, pela boca de Simeão, que não há sonho maior para o consagrado do que ver a Deus. Tem sido esse o sonho que ilumina a nossa vida? O sonho com S maiúsculo? Vejam, meus filhos, eu não estou dizendo que a gente não pode ter sonhos, projetos. É claro que a gente pode e a gente deve, porque Deus nos deu a vida e nos deu para vivê-la bem, muito bem, para sonhar nela, para construir projetos nela. Mas os nossos sonhos e os nossos projetos precisam estar iluminados e impulsionados pelo grande sonho de ver a Deus, porque senão eles não são sonhos e projetos, eles são ilusões que uma hora ou outra vão nos cobrar um preço caro na vida, um preço muito caro. E aí a liturgia de hoje nos pergunta: é o sonho de ver a Deus que está movendo todos os outros sonhos da minha vida? É o sonho de ver a Deus que está dando sentido à minha vida, como deu a vida de Simeão? Porque diante desse sonho, ele disse: Senhor, agora pode deixar o seu servo ir. Simeão pediu a morte, coisa de louco no primeiro momento, mas faz todo sentido
Porque se a vida está completa, o que mais falta? O que mais eu espero? Se a vida já está completa, por que eu não posso ir? Hoje nós somos convidados por essa liturgia a permitir que a luz de Deus se acenda na nossa vida, a permitir que essa luz nos conduza a sonhar o sonho grande de ver a Deus. E sobre esse sonho, sobre essa luz, iluminar e ordenar todos os demais sonhos e projetos da minha vida. Iluminar e ordenar todos os momentos difíceis da minha vida, que eu não quero, mas que eu preciso passar. Se por acaso eu perceber no meu coração hoje que não é o sonho de ver a Deus o grande sonho da minha vida, não nos preocupemos, porque a liturgia de hoje nos diz: Jesus, a luz, veio ao nosso encontro nos iluminar e colocar em ordem aquilo que precisa ser colocado no lugar. Simplesmente permitamos que Ele entre, porque ao entrar e iluminar a nossa vida, todas as coisas, todas, vão para o seu devido lugar. Queira o bom Deus que, como a Virgem da Luz, nós todos acolhamos hoje a luz que é Jesus, e ao contrário das nossas velas que apagamos para sentar, que essa luz não se apague no meu e no seu coração, mas brilhe hoje e sempre para iluminar essa vida e o caminho da vida eterna. Podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a